E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vou estar hoje aqui mostrando para vocês como funciona a planilha de precificação EV+. É uma planilha desenvolvida por mim mesmo para atuar nas apostas esportivas, auxiliar, mas precisamente no futebol, de forma que ajude você a encontrar uma odd justa, que tenha valor e que vai te dar um lucro no longo prazo. A precificação é um dos pilares de qualquer apostador lucrativo, qualquer apostador profissional. Eu arrisco dizer que não existe nenhum apostador profissional, um apostador lucrativo que não faça uso de uma precificação. A precificação é o que vai diferenciar você de um apostador que apenas troca dinheiro com a casa de aposta com de um apostador profissional. Consegue bons resultados atuando no longo prazo. O acesso da planilha ele pode ser adquirido através do link que eu vou deixar na descrição abaixo. Você recebe a planilha na mesma hora que você adquire ela. Ao adquirir a planilha, então, você vai adquirir esse arquivo que está aqui na minha tela. É um arquivo zip e você deve extrair ele. E basta clicar no botão direito, extrair aqui. A gente então vai abrir dois arquivos. Um que é a planilha em Excel e o outro que é um super guia em PDF auxiliar do uso da planilha com imagens, com exemplos e tudo mais. O propósito do vídeo é explicar o funcionamento da planilha de Firelines. Eu vou então clicar aqui nessa primeira opção, que é a do arquivo Excel. A gente vê aqui então que foi aberto o arquivo Excel nessa tela. Aqui é basicamente a tela inicial onde a gente vai acessar a planilha. Um detalhe aqui super importante é que se a gente clicar diretamente em acessar a planilha, eu vou fazer aqui, ó, a gente vê que aparece um erro na tela. Não se preocupe, porque esse erro é normal caso você não siga as instruções direito. Então a gente vai ver aqui, ó, para acessar a planilha, clique em habilitar conteúdo na parte superior. É a única maneira para a planilha funcionar. Então a gente pode fazer isso, a gente clica aqui em habilitar conteúdo e a gente vai ver que agora a planilha ela vai funcionar perfeitamente. Basta a gente clicar aqui agora em acessar a planilha. Eu estou com um problema com o tamanho da tela devido à resolução que eu estou usando nesse monitor. Mas eu acho que vai dar para ver tudo certinho, acho que não vai atrapalhar nada no nosso vídeo. Então aqui a gente vai ter a primeira tela que corresponde às probabilidades do time que joga em casa. Aqui a gente vai calcular através de vários critérios quais a chance de vitória que ele tem. Como exemplo, a gente pode usar um jogo aleatório. Pensar em um aqui, a gente pode pensar em São Paulo versus Bahia. Aqui considerando São Paulo é o mandante. A gente vai colocar aqui o nome dele. São Paulo. Um detalhe importante, legal da planilha é que todas as partes que você vai editar estão em amarelo. Então a gente vê aqui que a gente vai editar somente o nome e as probabilidades aqui. Todo o restante é preenchido automaticamente. Essa aba aqui é preenchida automaticamente, você não precisa se preocupar com isso. Então, olhando os critérios agora, primeiro que a gente tem a técnica, que é referente à técnica em português. A gente vai ter aqui pesos, vários pesos dele, e a gente vai dar uma nota para esse time do São Paulo, de 0 a 25. Como que a gente vai saber qual nota dar? Aqui a gente vai avaliar os jogadores do São Paulo. E a gente vai avaliar esses jogadores em relação ao adversário. O adversário é quem? O Bahia. Então a gente vai levar isso em conta para avaliar o peso dos jogadores. O que a gente pode olhar aqui é a quantidade de jogadores de alto nível que o São Paulo tem para dar uma nota. A gente pode ver a quantidade de jogadores acima da média. E a gente deve levar em conta aqui também qual campeonato que está sendo disputado, qual que é o adversário. Por exemplo, a gente pode pensar no jogador, o Lucas Paquetá, que era do Flamengo. No Brasil, ele era um jogador de altíssimo nível. Porém, ao ir para a Europa, ele é considerado um jogador médio. Não que ele deixou de ser um de alto nível, mas em comparação com os jogadores que também jogam na Europa, ele é um jogador médio lá. Mas se ele estivesse no Brasil, seria de alto médio e ele ia influenciar nessa nota de São Paulo. Então a gente tem aqui o São Paulo. Então a gente vê lá, tem tantos jogadores que a gente considera de alto nível, tem um elenco bom, a gente não deve olhar somente os titulares, a gente deve olhar também os reservas, que quando sai um jogador, entra outro jogador que também é bom. Então a gente vai dar um peso aqui. Eu me dei mal porque eu escolhi um time que eu não conheço muito, o São Paulo. Mas o São Paulo hoje está liderando, hoje a gente vê nos noticiários que está jogando muito bem e a gente vê a qualidade do time. Se a gente pegar a escalação do São Paulo, a gente vai ver que realmente tem qualidade aquele time. São muitos jogadores de qualidade, ainda mais se comparado ao adversário que a gente escolheu, que é o Bahia. Então, vamos supor que eu coloco. Então, eu vou dar uma nota do 1 aqui pra ele, ó. Basta clicar aqui que ele vai automático. Eu vou dar 18. Pois é um bom time, mas não considero o melhor do Brasil, assim, em qualidade de elenco. Tática, que a gente vai analisar o próximo critério. Aqui sim a gente não vai olhar os jogadores, a gente vai esquecer o nome dos jogadores.
a gente vai esquecer o peso que eles têm. A gente vai olhar simplesmente para a organização da equipe tática. A gente vai olhar aqui então como ela se defende, como ela ataca, como ela se organiza em campo, se ela é uma equipe organizada. A gente vai ver se ela tem uma defesa sólida, se a defesa é difícil de penetrar, se é um ataque que ataca tocando as bolas, não é só chutão, não é só cruzamento, é um ataque que tem várias variações. Então a gente vai dar um peso maior aqui em tática para esse time. Se é um time que tem um meio de campo bem organizado, e isso é tudo que a gente está vendo no São Paulo nesses últimos jogos. A gente vê que é uma equipe bem organizada realmente, que está se defendendo muito bem e atacando muito bem. Não só não tem apenas nome dos jogadores, mas tem tática. O time está muito bem organizado pelo Diniz. Então aqui a gente pode dar uma nota muito boa pro São Paulo. Eu daria aqui 20. O São Paulo está sendo um time muito organizado. E aqui agora a gente vai ver o próximo critério, must win, que em português é basicamente necessidade de vitória. Aqui a gente vê quanto que o São Paulo precisa ganhar. O São Paulo hoje está brigando pela liderança. Ele, na verdade, é líder, com vários pontos de vantagem. Se não me engano, está com 4 ou 5 ou mais pontos. Então ele tem uma folguinha. Ele precisa ganhar sempre, ainda mais que ele quer ser campeão. Mas assim, não é um jogo de vida ou morte para ele. Então a gente dá uma necessidade de vitória aqui, por exemplo, 5%. A gente vai ver que depois a gente vai ajustar tudo isso para poder chegar num critério mais justo. Um exemplo bom para a gente aprender esse must win com clareza é um jogo de mata-mata. A gente pode pensar em um jogo de mata-mata em que o São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1-0. O segundo jogo, ele precisa de ganhar? Não, ele não precisa. O empate ele já classifica já. Então, o must win dele seria muito baixo. Eu poderia colocar, sei lá, 2, 3%, porque ele pode jogar até com empate. Então, ele não necessita um must win muito grande. Nesse caso da liderança, eu acho que eu fui até pouco aqui. Eu posso dar até mais, 8%. Agora, até 10%. Ele quer muito ser campeão. O São Paulo precisa de título. Tem essa cobrança em cima dele. Outro critério que a gente vai olhar, misses, que é basicamente os desfalques do time. A gente vai lá ver quem está faltando no time. É um jogador importante? É um jogador que faz falta? Alguém que não tem um substituto? A gente deve levar isso em conta. Se o desfalque for um jogador que o reserva também tem qualidade, então a gente vai tirar uma nota pouco aqui. Mas se for um jogador que é importante e não tem reserva à altura, a gente vai tirar muito peso aqui. O que a gente está vendo agora é questão de desfalques por Covid. Então, vamos aqui fazer desse exemplo. Vamos lá, o São Paulo está com 2 desfalques por Covid. São jogadores que um é considerado médio e o outro é considerado importante. Então a gente aqui pode tirar muita nota mesmo do São Paulo. Deixa eu ver, até 15%, 16% por aí. A gente vai diminuir bastante a nota do São Paulo. E o São Paulo está jogando em casa. Em casa, o São Paulo, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o retrospecto dele em casa. Ele costuma ganhar muito em casa. Hoje, por causa da Covid, sem torcida, o fator mando de campo, que é o fio de contra, não está sendo tanto importante assim. Mas ainda assim é importante, a gente deve levar em conta. Então a gente vai analisar aqui. E vamos lá, o São Paulo está com um bom retrospecto em casa, está ganhando praticamente tudo. Gente, lembrando que isso é só um exemplo rápido. As análises não devem ser feitas rápidas dessa forma como eu estou fazendo. Isso é apenas para explicar como funciona a planilha. Tanto que eu nem estou analisando, eu estou indo pelo que eu acho aqui. O correto é a gente analisar, a gente vai olhar a classificação, a gente vai olhar os últimos jogos, a gente vai olhar a escalação, a gente vai olhar tudo sobre o time, porque é nosso dinheiro que vai estar em jogo. É o seu dinheiro que vai estar em jogo, você vai levar isso a sério, você vai gastar tempo com isso. E a planilha vai te auxiliar a gastar tempo da maneira correta, se organizar e te auxiliar para ser lucrativo em cima disso. Então, vamos lá, supondo que o São Paulo é um bom time em casa, que ganha a maioria dos jogos. A gente pode dar uma nota alta aqui, a gente pode dar 8%, quase completo, 7%. Agora eu estou vendo que está faltando. Cortou um pedaço da planilha, acho que vou ter que arrumar a resolução para continuar. Mas ainda dá a parte da forma, aqui eu posso mostrar tranquilamente. Vamos lá, a gente tem a forma. O que é a forma? É simplesmente os últimos jogos da equipe, se ela ganhou, perdeu ou empatou. A gente vai olhar isso friamente. Então vamos lá, ganhou os últimos 4 de 5, a gente vai olhar os últimos 5 jogos. Ganhou 4 dos últimos 5 jogos, uma nota bem alta, a gente pode dar aqui 6%. Agora, para continuar, vou dar uma pausa no vídeo e voltar, vou ter que arrumar a resolução que está tirando um pedaço da planilha. Só um minuto. Voltamos. Vocês podem ver que arrumou, apareceu mais uma parte aqui, que é a parte de shapes. E eu vou ver, se o vídeo estivesse muito prejudicado devido a isso, eu vou refazer o vídeo. Mas se tiver dando para entender, vocês podem até dar um feedback nos comentários, por favor. Eu deixo esse mesmo. Mas aqui a gente vai ter o último critério de análise, que vai ser shape. O shape é basicamente o desempenho do time nos últimos jogos. A gente também vai olhar os últimos 5 jogos, assim como na forma, mas
olhar como o time jogou essas partidas. O ideal é que a gente assistir as partidas, assistir os VTs e ver se o time jogou bem, porque às vezes o time perdeu a partida, mas jogou muito, mas muito melhor que o outro time. Ele se organizou muito bem, atacou bem, teve pote de bola, pressionou o jogo inteiro e, por um azar, uma bola parada, o time adversário fez um gol e ganhou a partida. Então, o shape é o mais importante. É o mais importante dessa planilha, é o que vai diferenciar você de um apostador qualquer. Isso deve ser avaliado. Então, vamos supor, o São Paulo, ele tem jogado muito bem. Então a gente aqui vai dar um shape grande para ele. A gente pode dar 12%. Lembrando que a análise não é feita assim. A análise tem que ser feita jogo a jogo. Cada jogo do São Paulo você vai lá, você vai fazer sua análise individual. Ele jogou bem, ele jogou mal. Você vai fazer o seu próprio registro para poder deixar isso bem organizado. É o seu dinheiro que vai ter em jogo. Então, eu sempre falo, tome cuidado com isso. Então aqui a gente termina a análise do São Paulo, a análise do time mandante. A gente vê que tem uma probabilidade bem grande, isso vai ser ajustado. Mas a gente pode seguir agora o visitante. O visitante é quem? O Bahia. Eu não vou fazer a mesma análise passo a passo porque é a mesma coisa, o vídeo vai ficar muito grande. Mas vou apenas fazer uma análise rápida. Vocês podem ver que eu estou colocando aleatório somente para mostrar como funciona. Mas a análise deve ser feita com cuidado e isso é apenas para o vídeo não ficar muito grande. Pronto, supondo, a gente analisou do São Paulo, a gente analisou do visitante, usando aqueles mesmos critérios do time mandante. Tem isso em mente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a melhor parte, que é a parte da Farlines, que é onde a mágica acontece. Onde a planilha realmente faz os cálculos para você entregar a odd justa. Clicando aqui, a gente vê. Ela já entrega uma odd para o São Paulo e uma odd para o Bahia, que ela considera justa, baseada nas probabilidades que a gente viu. E aqui é o mais incrível, a gente vê que temos 7 linhas disponíveis. Eu falo com clareza, são 8 na verdade, é a planilha mais completa do mercado. Você não encontra outra planilha com tantas linhas disponíveis. Eu vou mostrar para vocês que todas as linhas estão funcionando normalmente. E como funciona essa parte? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, abrir essa primeira linha, você vai ver aqui em ajuste de empate, porque a gente está vendo qual é a possibilidade de empate que ele deu, 15%, é muito baixo. A gente pode ver que se for um jogo de campeonato brasileiro, a possibilidade de empate a gente vai pesquisar no Google, a gente pode ver que deve estar em torno de 30%, 32%, algo assim. Mas você deve pesquisar para ver quanto que é. Aí o que você vai fazer? Você deve fazer chegar na probabilidade de empate do campeonato. Supondo que seja 32%, eu vou ajustar aqui, até chegar a 32%. Pronto, chegamos a 32%. Aqui, a gente então chegou a 32%, ele deu probabilidade para o São Paulo e outra para o Bahia. Como a gente fez uma análise bem rasa, a gente não aprofundou muito, vai dar umas odds meio esquisitas. Mas a gente pode até arrumar, somente para deixar isso mais correto. Mas, por exemplo, eu posso exagerar do São Paulo, deixar do Bahia um pouco desfalcado, digamos assim. Mas fazendo umas análises, só para a gente demonstrar. A gente vê que a gente tem 8 linhas disponíveis. A gente pode escolher a linha 0.5, 0.25, 0.0, menos 0.25, menos 0.5 até a menos 1,5. Que essas provavelmente são as linhas que a casa vai disponibilizar para você. O que você vai fazer agora? Você vai lá na casa, você vai clicar, por exemplo, eu quero apostar na linha de menos 0,75. Pronto. Você clica aqui então, menos 0,75 e vai lá na casa e olha qual que é a odd que ela está oferecendo. Supondo que ela está oferecendo a odd de menos 0,75 para o São Paulo, ela está oferecendo 2,3. Já na odd de mais 0,75 para o Bahia, porque uma é negativa, a outra obviamente vai ser positiva. Ela está oferecendo 1,90. Olha aqui a mágica acontecendo. A planilha nos disse que a odd justa é o São Paulo 2,55 e o Bahia 1,65. O que a casa ofereceu 2,30 para o São Paulo, 1,90 para o Bahia. Qual que é a odd ideal? 2,75 para o São Paulo e 1,78 para a Bahia. Isso baseado nas nossas probabilidades que a gente especificou anteriormente. Então a gente tem aqui, a odd da casa está menor do que a ideal para o São Paulo. Então o que a planilha nos diz? Devo apostar na linha de São Paulo? Não. Já a linha do Bahia. A odd que a casa ofereceu, 1,90, está maior do que a odd ideal. E a planilha diz? Sim, devemos apostar nessa linha para o Bahia, de mais 0,75 para o Bahia, que é uma odd de valor. Isso significa que a odd vai corresponder, que a aposta vai corresponder e nós vamos ganhar sempre? Não. Significa que é uma odd de valor, que no longo prazo, você apostando somente em odds de valor, você vai ter um bom resultado. Claro, levando em conta outras coisas também, como a gestão de banca, que você tem que ter, análise de todas as formas, mas você sempre deve apostar em odds de valor. Se você apostar sempre em odds de valor, você vai ter lucro no longo prazo.
Agora, somente mostrando que todas as linhas funcionam, a gente vem aqui, ó. A gente pode ver que cada um está sendo empregado a aporte de valor, o que a casa deveria oferecer para cada uma dessas linhas. E após colocar a lote da casa, ela vai informar: você deve apostar nessa linha, sim ou não. Então é basicamente assim que a planilha funciona. E é muito simples e muito útil. Para quem é apostador, tem que ter uma planilha dessa. E o link para o download está abaixo, o link para você adquirir essa planilha está abaixo. E adquirindo, você tem ela no mesmo dia, na mesma hora. Então, não perca tempo. Se você quer ser um apostador profissional, um apostador lucrativo no longo prazo, você precisa de adquirir essa planilha. E depois, supondo que você quer fazer outro jogo, simplesmente vem aqui, limpar dados, você vai limpar todos os ajustes, visitantes, limpar dados, limpou tudo, mandantes, limpar dados, e começa tudo novamente. Simples. É assim que a planilha funciona. Eu vou estar postando ainda no futuro nesse canal resultados, utilizando essa planilha em jogos reais. Eu vou mostrar para vocês como realmente calcula e que ela realmente funciona e como ela realmente é útil nas apostas esportivas. Então, acompanhe nosso canal e caso queira outras planilhas, eu tenho planilhas também de gestão de banca, planilhas de profit loss, e você me manda no e-mail. O e-mail é planilhaspanther@gmail.com, vai estar na descrição, e vou estar disponibilizando essas outras planilhas também para vocês estarem adquirindo. Então é basicamente isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos acompanhe, que a gente vai mostrar na prática também essa planilha funcionando com jogos reais e com as apostas reais no futuro.